Muito bem, estamos de volta e agora recebemos no J+, de hoje, o doutor Eric Ferraz, que é especialista em Direito Constitucional. Boa noite, doutor Eric, um prazer tê-lo aqui conosco. Um assunto polêmicos aí, tem muita coisa para a gente poder discutir e seja muito bem-vindo para o nosso primeiro bate-papo. Muito obrigado. Boa noite, Gil. Boa noite aos telespectadores da TV+. Para mim uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu espero poder colaborar aí com o jornal e com a entrevista para o bate-papo. Então vou começar já com uma pergunta bem polêmica, que é um assunto que está deixando todo mundo aí muito preocupado com isso, né? É uma questão na sociedade sobre a violência contra a mulher. Por que essas pessoas são enquadradas em contravenção? Sendo que a gente percebe que é uma molestação, um crime, nossa, sem comentários o que a gente vê por aí, né, doutor? Gil, infelizmente o problema da agressão com a mulher, ela tem um histórico no Brasil já bastante antigo, né? A gente teve um caso muito célebre e trágico, né? Que aconteceu com uma farmacêutica lá no Ceará, que o marido dela espancou ela quase até a morte e ela acabou ficando paraplégica. E quando ela tomou coragem de denunciar o marido, o que aconteceu? Ela encontrou uma série de resistências, assim, o judiciário acabou não levando muito em consideração, o acusado, ele usava artifícios para não ir preso, então ele começava a enrolar o processo. Então essa farmacêutica, ela começou a procurar, assim, ajuda em órgãos internacionais. E ela foi parar na OEA, né? E a OEA, em 2012, ela condenou o Brasil por negligência de não estar tomando a frente com essas iniciativas assim de proteção à mulher, que foi a Maria da Penha, né? Então ela deu origem à Lei Maria da Penha de 2006, que é uma lei que protege assim a mulher nas violências domésticas, é uma lei que tem algumas medidas mais protetivas, então é um negócio que foi já um avanço muito grande para o país. Mas eu acho que o Gil deve estar se referindo ao caso que aconteceu no último mês de agosto, né, que foi na Avenida Paulista, que teve um cidadão... Dentre alguns, né? Que teve um cidadão que acabou ejaculando numa mulher dentro do ônibus, né? O que acontece? Na época, o delegado de polícia, ele indiciou a pessoa por estupro. Mas o que acontece? Tanto o juiz como o promotor, eles entendem, e na legislação é assim, que o estupro, ele necessita ter uma agressão ou grave ameaça, que no caso não ocorreu, né? Então, o que aconteceu? Ele descaracterizado para contravenção, né? Daí o que acontece? O crime de contravenção, a contravenção penal é um crime, assim, pode dizer, de menor potencial ofensivo do que um crime propriamente dito de estupro ou um homicídio. Então o que acontece? A sociedade ela acaba ficando com uma sensação de impunidade. Então o que acontece? Talvez fosse melhor fazer uma criminalização desse tipo de contravenção penal, estipulando uma pena mais rigorosa para tentar coibir esse tipo de prática, esse tipo de atrocidade contra a mulher. Então, doutor, o senhor acha que são as nossas leis que são inócuas ou essas leis estão totalmente desatualizadas? Na verdade, não são nem as leis que são inócuas, né? O que acontece hoje no país é um problema extremamente grave, né? Além de nós estarmos enfrentando uma crise política e econômica, a gente está vendo, assim, por situações que o judiciário ele não está correspondendo às expectativas da sociedade. A chefe do Poder Judiciário, a chefe do Supremo Tribunal Federal, né, a presidente, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: existem 80 milhões de processos no Brasil que eles estão sem solução. Ela falou em números, ela falou que existe, assim, cerca de... o salário médio assim, de um juiz, ele está beirando R$44 mil, sendo que o teto constitucional está em 33 mil reais. Então, assim, não são só as leis que precisam ser revistas, né? A própria legislação penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, o Código Penal é de 40 e o Código de Processo Penal é de 41. Eles estão muito antigos também, né? Eles não evoluíram, eles não acompanharam a evolução da sociedade. Mas, tentando responder um pouco a pergunta, as leis não é que elas são inócuas, o sistema
criminal brasileiro, ele é muito permissivo, ele é muito condescendente com o criminoso. O que acontece? Tem muito benefício para o criminoso. Tem sursi, tem livramento condicional da pena, tem livramento, tem sursi processual. Então, eles acabam ficando muito pouco tempo preso. O que gera uma sensação na sociedade de impunidade. Que gera um sentimento na sociedade, assim, a pessoa cometeu um crime, cometeu um delito, a pessoa fica pouco tempo preso e está de volta na sociedade. Então, é um problema aí que não é só de lei, é um problema estrutural também, né? Pois é. E também tem uma coisa que chama muita atenção da gente, porque a gente sabe que os grandes juristas falam em interpretação da lei e tudo mais. Eu lhe pergunto, por que quando uma pessoa rouba pouco, é um ladrão, ele é considerado como ladrão porque ele roubou? No entanto, o roubo de dinheiro público é conhecido como enriquecimento ilícito. Por que essa diferença, sendo que os dois roubaram dinheiro? Não importa. Ele me roubou R$30 e o cidadão lá roubou 51 milhões. Ele teve um enriquecimento ilícito. O camarada que me roubou R$30, ele é ladrão. Essa interpretação, queria que o senhor explicasse. Na verdade, assim, o que acontece, isso é meio que um jargão popular, né? Assim, vamos citar um exemplo. Uma pessoa vai cometer um assalto à mão armada, né? Vai assaltar para alimentar a família, vamos supor. Essa pessoa está com uma condição de miserabilidade, ela pegou uma arma, ela assaltou um caixa do supermercado, ela levou dinheiro embora, porque ela estava desesperada e ela foi presa. Então, primeiro que você começa que ela não vai ter dinheiro para pagar advogado, tá? Segundo, que a pessoa ela vai ser presa pelo roubo que ela praticou, e aí vai do juiz aplicar, motivar a sentença de acordo com o caso concreto. Olha, foi por isso, não foi um crime assim, ele vai abrandar mais ou não a pena. O que tem acontecido hoje é o seguinte, com essas operações da Lava Jato, eles têm florescido muito esses crimes que nós podemos falar contra a administração pública, que são os crimes de peculato, corrupção passiva, os crimes conhecidos de colarinho branco, lavagem de dinheiro contra o sistema econômico e o próprio crime de enriquecimento ilícito. O que é o crime de enriquecimento ilícito? É quando uma pessoa ela acumula um patrimônio muito alto em um período muito curto de tempo, sem ter origem, sem avisar o fisco por que ela enriqueceu tanto. E normalmente esse enriquecimento ele se dá através de negociações espúrias ou ilícitas e esse tipo de coisa. Então o que nós estamos vendo aflorar é o seguinte, esses crimes assim, eles são praticados contra a sociedade num total. E nós estamos presenciando assim, cifras astronômicas de bilhões. Não é um assalto no supermercado, não é um assalto numa padaria. Então, esses crimes eles estão sendo praticados contra o país, contra a população. Então, o que está acontecendo? O Brasil está vendo e enxergando isso de uma outra forma. Então, não é que porque enriquecimento ilícito ou a pessoa o ladrão que roubou uma coisa menor, não é. A pessoa que está fazendo isso de qualquer jeito, está fazendo um ilícito, ela está cometendo algo errado. Não deixa de ser. Não deixa de ser a proporção que se chega uma pessoa que assalta o supermercado, ela vai presa porque ela assaltou o supermercado. Uma pessoa que está assaltando um país inteiro, o que ela acontece com ela? Ela ainda acaba tendo os benefícios da delação premiada, vamos supor. Então, e um bom advogado. E um bom advogado também. Bom advogado. O senhor, com a sua larga experiência jurídica, com todo o seu conhecimento, na sua opinião, o que precisa mudar no universo jurídico? Olha, Gil, no universo jurídico precisa mudar muita coisa. Inclusive, eu acho que o mais importante do que a mudança no universo jurídico é a mudança de mentalidade das pessoas, né? A partir do momento que a população começar a perceber que a gente não vai progredir, a gente não vai começar a melhorar o país da forma que nós estamos conduzindo, porque assim, um país ele vai ser melhorado através da educação. O ministro da Cultura, ele já tem de uma frase célebre, ele falou, em 20 anos atrás, ele falou, olha, se a gente não começar a construir escola agora, daqui 20 anos, nós não vamos dar conta dos presídios que nós teremos que construir. Então, assim, o ordenamento jurídico, ele é um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade não se conscientizar e não mudar, o ordenamento jurídico também não vai fazer milagre, não vai operar milagre, né? Então, assim, o que nós percebemos é que a ordem institucional atual,
ela está falhando e está falhando em muito E por que na que é tão sociedade. difícil mudar essas leis, então, penais? As leis penais elas são difíceis mudar, não só as leis penais são difíceis mudar, mas é muito difícil qualquer tipo de mudança no Brasil por essa estrutura que a gente tem hoje. Porque a gente vê, por exemplo, nós estávamos comentando do judiciário. Você vê a presidente do Supremo Tribunal Federal, ela falou o seguinte: um preso no Brasil custa R$ 2.400 mês. Um aluno no ensino médio custa R$ 2.200 por ano. Então, olha, o Brasil está gastando mais dinheiro com preso do que com pessoas que estão na escola. Na escola. Então, tem alguma coisa que está errada. Pois é. Entendeu? Tem alguma coisa que está errada. Então, o país ele precisa ser repensado. Então, nós teremos eleições o ano que vem e, assim, as pessoas vão depositar nos próximos candidatos uma esperança de uma renovação, de uma mudança. Quase que uma salvação, né, doutor? De uma salvação. Quase que uma salvação. Bom, como o nosso tempo é curto e esse assunto, ele tem, assim, pauta para muito tempo, sim, sim. O senhor já fica aqui convidado a voltar para explicar sobre muita coisa. Muito obrigado. Falar sobre maioridade penal, sobre uma série de coisas. O senhor falou sobre educação, então, só para encerrar, o senhor é autor de livros. O primeiro na carreira jurídica, a quem se destina? Sim, eu escrevi um livro que é esse ensaio sobre o magistrado, o procurador e o processo. Ele se destina aos estudantes que estão na universidade, na faculdade, cursando a faculdade de Dinheiro. Está no ar, né? Ali para quem quiser ver. Para ter um maior contato assim, com o mundo jurídico, com as carreiras jurídicas e com as atualidades do mundo do direito. E para quem não é da área, também para ter um contato assim com o mundo jurídico, para entender um pouco melhor como é que funciona. Né? Bacana, muito legal. Obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado. E já fica convidado aqui para voltar, tá bom? Muito obrigado, Gil, pelo convite. Muito obrigado aos telespectadores pela audiência. O convite já está aceito. Muito obrigado.